Após tantos relatos, entendemos que a pessoa desencarnar e não perceber que desencarnou é algo tão comum entre os espíritos. Percebemos isso e hoje tivemos uma história incrível que decidimos compartilhar com vocês. Eu espero que vocês estejam acompanhando até o final, porque as histórias geralmente ela vem com uma mensagem no final. E é essa mensagem que você precisa focar. Você precisa mudar como pessoa, para que assim não passe pelas mesmas coisas que esses espíritos acabaram passando. Meus irmãos, hoje trarei esse relato para vocês aqui e em breve uma nova psicografia para um inscrito aqui do nosso canal. Você que nos assiste por aqui, que ainda não deixou nos comentários o nome completo e a data de nascimento do seu ente querido, ainda dá tempo. A nossa roda de orações está acontecendo diariamente e a qualquer momento você também pode receber uma psicografia do seu ente querido que já desencarnou. Cartas Psicografadas apresenta A Narcisista. Me preparei muito tempo para poder fazer esse relato. Acreditei que não seria bom o suficiente se eu não contasse tudo exatamente como aconteceu. Precisei me concentrar e de ajuda de muitos espíritos para que eu pudesse realmente fazer esse relato como ele deveria ser feito. Sempre fui uma mulher de opinião formada. Acreditava que eu era melhor do que todas as outras pessoas e nenhum deles estavam próximos a mim. Isso mesmo. Acreditei que eu fosse um ser humano muito melhor do que eles. Na verdade, um ser humano extraordinário, que não comete falhas. E diante das falhas que eu cometo, sempre tem um acerto no final. Decidi que eu queria ser médica. Estudei muito, mas só ser médica para mim não seria o suficiente. Eu era excepcional demais. Eu não podia apenas só ser uma médica qualquer. Precisava ser uma cirurgiã. Decidi me especializar. Consegui. Me tornei uma cirurgiã. Após isso, eu sabia que a vida das pessoas dependeria de mim. Eles estavam em boas mãos. Afinal, eu sou um ser humano extraordinário. Não cometo falhas. Mas demorou ainda até eu conseguir fazer uma cirurgia sozinha. Eu precisava ser assistida e por pessoas que não tinham a mesma capacidade que eu. Meus superiores poderiam ser bons, mas jamais melhor do que eu. Eu tinha que seguir aquilo dali. Era um cronograma dos hospitais. Eu precisava ser uma interna, uma residente de cirurgia. Então, eu precisava ser assistida e acompanhada por um médico titular. Eu não conseguia realizar as minhas cirurgias sozinha por um longo período. Passei alguns anos assim, até conseguir realizar a minha primeira cirurgia. Lembro até hoje. Foi uma apendicectomia. Foi bem tranquilo, uma coisa muito amadora para mim. Eu tinha a capacidade de salvar a vida de qualquer um. Mas é uma história que eu já vou relatar para vocês. Quero contar que eu nasci numa família de classe média alta. Tínhamos condições financeiras boas. Sim, meu pai e minha mãe também eram médicos. A vida sempre foi muito grata para nós. A gente sempre teve uma vida muito boa. Eu, graças a Deus, nasci nessa família. Fui abençoada e por esse motivo eu tinha a oportunidade de focar apenas no meu potencial. Eu queria me desenvolver o máximo. Queria ser o melhor possível. Desde criança eu já tinha essa personalidade. Fui uma pessoa de poucos amigos. As pessoas não gostavam de estar na minha presença. Achavam difícil. Falavam que eu era muito difícil de lidar. Apenas meu pai e minha mãe conseguiam me compreender. Afinal, eles eram muito parecidos comigo e eu acabei me tornando o espelho dos meus pais. Foi assim que tudo começou para mim. Eu não tinha muita gente, não tinha amigos, eu só tinha uma vocação: salvar vidas. Esse era o negócio da minha família. Eu precisava estar à altura, precisava ser tão boa quanto meus pais foram. E não tem problema. Eu sou ótima, sou extraordinária. Sempre pensei dessa maneira. Foi muito difícil para mim quando tive a minha primeira perda. Perdi um paciente. Não acredito. Como foi que isso aconteceu? Não sei, mas acredito que se eu não consegui salvar, foi porque realmente aquele paciente já não tinha mais salvação nenhuma, porque eu fiz tudo que estava ao meu alcance. Alguns médicos vieram me consolar, dizendo que isso acontece. E eu olhei para eles e respondi: comigo não. Eu nunca perco um paciente. Acabou que alguns anos foram se passando.
Conheci um outro médico no hospital, um outro ser humano muito extraordinário, mas não tão bom quanto eu. Mas dava para o gasto. Decidi que iríamos sair. Saímos, fomos nos conhecendo. Acabou que tivemos alguns dias, algumas relações sexuais. Acabei por um descuido meu engravidando. O que deveria ser motivo de felicidade para mim foi um dos piores dias da minha vida, quando descobri que estava grávida. Não queria ter aquele filho, mas vou ter. Meus pais me apoiaram, disseram que eu deveria ter, e eles até ficaram um pouco felizes porque teriam um netinho. Eu não queria ter aquela criança. Ele atrapalharia completamente todos os meus planos. Isso não estava nos meus planos, engravidar, ter filhos. Talvez sim, bem lá no fim da minha carreira, quando já deveria estar descansando. Mas não, eu não quero ter esse filho agora. Acabou que os meses foram se passando e eu acabei me apegando um pouco à minha barriga. Mas quando a criança nasceu, foi uma escolha certa que eu tinha. Não deveria ter filho. Ele atrapalhou muito. Não conseguia dormir. Eu precisava voltar ao trabalho, mas ele não parava. Chorava todas as noites. Eu tinha que passar horas acordada e nunca estava pronta no dia seguinte e descansada o suficiente para poder ir trabalhar. Precisei voltar ao trabalho, então contratei alguém para olhar ele, mas a pessoa olhava durante o dia. Quando eu retornava para casa, era aquilo, recomeçava tudo de novo. Eu não tinha um dia de paz. Eu sofria muito com isso, porque eu precisava do meu trabalho. Era ele que me mantia forte. Sem ele eu não era ninguém. Não tenho vocação para poder ser mãe. Era assim que eu pensava. Então decidi que aquilo iria acabar. Peguei um dos medicamentos que eu tinha acesso no hospital e apliquei uma injeção nele. Seu coração parou. Ninguém nunca suspeitou de mim. Acreditaram que foi uma parada cardíaca, que aconteceu, mas por apenas uma falha do coração. Nunca desconfiaram de mim. Deixei de ser mãe. Mas pensei, tirei uma vida. Quantas mais eu vou salvar agora? Deus com certeza não vai se importar com essa vida que eu tirei, porque o meu trabalho agora é continuar salvando vidas. Se eu tirei uma, salvarei mais milhares, e isso vai abater minha conta. Olha, não tem como pesar os prós e os contras. Você pode parar para fazer esse cálculo. Eu tirei apenas uma vida, mas salvei milhares. Não tem como. Deus tem que ser muito ingrato para não aceitar isso. E foi assim que eu fui vivendo, acreditando nisso. Chegou um momento que eu até me esqueci que tinha sido mãe. Eu nem lembrava mais do meu filho. Eu apenas estava focada em ser a melhor pessoa possível. Eu estava querendo muito ganhar o prêmio de melhor cirurgiã do mundo. Queria ser reconhecida mundialmente, mas a minha prepotência não me deixaria chegar até lá. As pessoas não me olhavam, me achavam arrogante. Afinal, médicos, cirurgiões, todos nós somos arrogantes. Precisamos ser. Somos pessoas extraordinárias, somos pessoas diferenciadas. Era assim que eu pensava. Então, continuei vivendo a minha vida normalmente, como se nada tivesse acontecido, salvando vidas diariamente. E chegou um período que eu já nem recordava mais o porquê eu estava ali. Só estava no automático, salvando vidas. Era isso que eu fazia. Todos os dias da minha vida. Foi o que eu fiz. Acordei, fui para o hospital, salvei vidas. Voltei para minha casa. Não deu nem tempo de eu descansar e já era hora de eu voltar novamente. A minha vida foi completamente isso. Não fiz mais nada dela. Não criei laços familiares. Um dia, muito cansada, saindo do meu plantão, acabei batendo com um carro. Foi muito forte a pancada. Acho que a outra pessoa ficou bem, porque não me lembro nem dele ter parado seu carro. Continuei, me levantei, saí do carro e caminhei um pouco. Precisava voltar ao normal. Minha cabeça chacoalhou um pouquinho, então fiquei um pouco nervosa. Mas logo isso passou. Continuei caminhando. Deixei meu carro lá, já estava próxima da minha casa. Em casa eu chamo o reboque. Fui embora. Chegando em casa, decidi descansar um pouco. Me sentei. Não sei por quanto tempo, mas fiquei sentada ali, descansando. Na manhã seguinte, levantei e fui trabalhar.
Lembrei que estava sem o meu carro. Não sabia o que faria. Decidi que iria andando. Não era muito longe e era bom para poder exercitar. Eu, como uma pessoa extraordinária, precisava também cuidar do meu corpo. Voltei para o hospital. Chegando lá, vi que no quadro de cirurgias eu não estava encaixada para nenhuma. Não sei o que aconteceu. Será que fui cortada das minhas cirurgias? Fui para a sala da diretora. Não consegui contato com ela. Não sei o que está havendo. Fui para outra parte do hospital. Cheguei lá e estava tudo vazio. Não tinha ninguém. Como assim? Não consigo ver ninguém. Não tem ninguém aqui. Como pode o hospital estar vazio? Será que ninguém está doente? Será que ninguém veio trabalhar hoje, apenas eu? Fiquei com aquilo na minha cabeça. Continuei. Fui voltando para minha casa novamente. Acreditei que não era o dia, que ninguém iria trabalhar naquele dia e por isso eu também não havia sido escalada. Voltei para minha casa, sentei-me. Novamente apaguei ali. Acho que estava muito cansada. Fiquei assim. No dia seguinte, novamente retornei ao meu trabalho. Chegando lá, a mesma coisa. Não estava escalada, não encontrava ninguém, ninguém estava presente. Retornei para minha casa, novamente, e sentei-me. Peguei no sono. Acho que estou cansada. No dia seguinte, acordei e voltei para o hospital. Acreditei que hoje seria o meu plantão e estava tudo certo. Vou operar o máximo de pessoas possíveis. Chegando lá, a mesma coisa. Ninguém. Voltei para casa, sentei-me, descansei. Acho que estava cansada. Não sei por quantas vezes isso se repetiu. Não sei por quantos dias, semanas, mas aqui desse lado descobri que foram anos. Foi assim que eu passei muitos anos da minha vida, voltando para um lugar e voltando para o outro. Não conseguia me reencontrar. Aquele acidente de carro foi a última vez que eu vivi no plano carnal. Sofri aquele acidente e acabei desencarnando. Logo após que isso passou, vieram algumas pessoas e me levaram, com muita gargalhada e muito deboche. Me levaram para o umbral. Sofri lá por mais alguns anos. Não sei quantos anos se passaram ao certo, mas fui resgatado depois de muito tempo. Depois de realmente ter tido meu arrependimento, pedido perdão a Deus por o ser humano horrível que eu fui. Acho que não há uma pessoa pior do que eu. Foi assim que eu me defini. Eu tive que me perdoar. Se perdoar é a parte importante disso tudo, porque a gente precisa se perdoar para que outras pessoas venham nos perdoar também. O que a gente faz às vezes é muito errado, que nem o nosso consciente consegue dar esse perdão. Eu tirei a vida do meu filho. Foi algo muito triste, mas acabei não sentindo essa dor no momento que aconteceu. Vim sentir essa dor e essa perda após a minha desencarnação. Entendi que ele era uma parte de mim que deveria estar vivendo. Eu queria muito voltar atrás. Deus teve misericórdia de mim, me perdoou e fui trazido para um lugar maravilhoso, com espíritos de muita luz que me auxiliaram durante a minha trajetória. Entendi muita coisa depois de desencarnado. Eu era uma pessoa narcisista, sim. Era a melhor definição que poderiam utilizar para mim. Eu era uma pessoa abominável. Eu espero que eu possa ter uma nova oportunidade e fazer tudo diferente. Viver no plano encarnado é uma dádiva. Não quero mais ser médica. Isso pode acabar subindo a minha cabeça. Então decidi que numa próxima encarnação não serei mais médica. Quero ser uma pessoa comum. Quero ajudar as pessoas, sim, mas ajudar de coração. Não fazer disso como se fosse uma profissão. E foi o que eu fiz. Criei uma profissão e me intitulava a Deus. Eu me achava uma deusa na cirurgia. E foi isso que acabou complicando um pouco a minha vida. Espero que isso ajude a vocês a entender que um vício nem sempre é só drogas. A gente às vezes pode ser viciado em nós mesmos, acreditar tanto que nós somos bons que ninguém é tão bom quanto nós. E foi isso que aconteceu. Obrigado e a vida continua. Viva com amor.